Em todo o mundo, a osteoporose é uma das doenças que mais provoca incapacidades, dores e sofrimento quando não é fatal. Homens e mulheres podem ter osteoporose, mas as mulheres têm muito mais que os homens e muito mais cedo. Por quê? Porque mulheres antes da menopausa têm muito menor risco do que mulheres depois da menopausa. O que acontece com o metabolismo do cálcio que não está indo mais para os ossos? Basta tomar cálcio ou a coisa é mais complexa? Hoje eu e você vamos conversar sobre a osteoporose e o metabolismo do cálcio. Eu sou o professor Silvio Bernardes, sou médico veterinário, especialista em biologia, mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, e nesses últimos 42 anos estive na lide das cadeiras acadêmicas, ensinando nas faculdades para os alunos dos cursos das áreas de saúde. É um prazer ter você aqui conosco. Fique conosco, acompanhe-nos, porque há muita informação preciosa e importante para você nesta nossa apresentação, hein? E vamos começar já conceituando osteoporose. Como você vê, o nome osteo, de osso, poro, de porosidade, e ose, de degeneração. É uma degeneração do osso que fica poroso pela perda contínua de cálcio em várias áreas. E ele vai ficando poroso pela falta desse cálcio. Portanto, é uma doença crônica, degenerativa e progressiva se não for tratada a tempo, hein? Qual a importância da osteoporose em todo o mundo? É muito simples. A osteoporose atinge cerca de 20 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Para que você tenha uma ideia, 1,3 milhão e 300 mil fraturas por ano são provocadas pela osteoporose. 30% de todas as mulheres brancas após a menopausa apresentam fraturas osteoporóticas, né? E quando a pessoa tem acima de 70 anos, 1/3 das mulheres e 1/6 dos homens sofrem uma fratura no quadril. Pelo menos uma fratura no quadril após os 70 anos, quando tem osteoporose. De uma maneira geral, o custo da osteoporose relacionado aos cuidados de saúde e às incapacidades humanas e a perda da produtividade vai além dos 10 bilhões de dólares. Portanto, é um prejuízo enorme por causa desta doença. E fazemos bem nós em conhecermos bastante o que ela é. A Organização Mundial de Saúde diz para a gente que 1/3 das mulheres brancas acima de 65 anos são portadoras de osteoporose, hein? Portanto, 1/3, 66% pelo menos, né? Homens brancos acima de 60 anos, só 25% é portador de osteoporose, portanto, 1/4, não é? No Brasil, estima-se que 15 milhões de pessoas têm osteoporose. E as fraturas do quadril e fratura do fêmur provocam uma mortalidade na ordem de 20%, e dos que sobrevivem, aproximadamente 50% deles passam um ano de inatividade, só vão retornar à vida normal ou quase normal após um ano de tratamentos caríssimos, intensivos e com grande margem de sofrimento. E o que é o osso? O osso é um tecido dinâmico que se renova sempre. Para que você tenha uma ideia, a matriz óssea se renova entre 30% e 35% da massa óssea, né? E essa composição 35% e 35% é composto de proteína. Dentre elas, a mais abundante, 90% da proteína da massa óssea é colágeno. Agora, o mais importante não é a matriz orgânica, é a matriz inorgânica. 60% a 65% dessa massa óssea constitui-se de cristais de hidroxiapatita, que são cristais formados por cálcio, ladeado por fosfato, por magnésio. Então, isso chama-se cristais de hidroxiapatita, né? O osso sofre remodelação. O osso novo está continuamente sendo substituído. O osso velho sai, o osso novo entra. É uma remodelação na ordem de 10% ao ano. Portanto, a gente renova o osso completamente a cada 10 anos. Olha que coisa interessante, não é, pessoal? Bom,
O que mais a gente tem? O pico da massa óssea. Quando é que a gente consegue isso? Mais ou menos aos 30 até 35 anos de idade, nós estamos no pico da massa óssea, ou seja, nessa fase onde a gente produz mais massa óssea. Depois disso, vai declinando tanto para homens quanto para mulheres, e depois da menopausa, declina muito mais para as mulheres do que para os homens, que não têm uma menopausa como a das mulheres, podem ter uma andropausa lá para os 70, 70 e tantos anos. Então, isso é importante para a gente saber, não é? Agora, vamos em frente. Temos mais coisa importante para a gente estudar aqui, hein? E essa coisa importante é compreender a questão do osso, qual é a utilidade dele. No corpo temos cerca de 200 a 208 ossos, 10% da circulação sanguínea passa por dentro do osso. O osso tem funções diversas como sustentação, proteção, movimentação, reservatório de sais, de íons como cálcio, fósforo, magnésio, proteínas, vitaminas e tudo mais. Como se não bastasse isso, ele ainda protege órgãos vitais como a medula óssea, o encéfalo, o pulmão, o coração e muitas outras coisas são protegidas pelo tecido ósseo. Portanto, a perda de osso não é só problema de fratura, não, tem muito mais com isso, né? Ainda temos então o cálcio, o principal elemento da matriz inorgânica, que tem funções de manutenção da integridade da estrutura do esqueleto, participa da contração muscular, participa da condução do impulso nervoso, da coagulação sanguínea, enfim, participa de muitas coisas o cálcio, hein? E o cálcio no sangue está sempre, vale lembrar, em torno de 8,8 a 10,4 miligramas por decilitro de sangue. Essa é a quantidade por lá, tá bom, gente? Então, olha, o cálcio passa por um metabolismo bem complicado, não é? Você tem a absorção do cálcio, ele ingerido na alimentação, na suplementação, ele é absorvido no intestino. Você está vendo ele aqui, não é absorvido no intestino, mas cerca de 25 a 70%. Isso depende da boa biodisponibilidade do cálcio. Assim que existe cálcio que é absorvido em maior quantidade, como o cálcio das folhas verdes escuras, e o cálcio que leva um pouco mais de tempo para ser absorvido, como o cálcio do leite. Não importa, ele vai parar direto na corrente sanguínea. Eu quero que você saiba que em alguns países como os Estados Unidos, 600 a 800 miligramas de cálcio é uma média do que o adulto necessita para uma ingestão diária. Mas em outros países como o Brasil, pelo menos 400 miligramas de cálcio por dia é obrigatório para que o indivíduo esteja bem, já que ele tem uma perda de cálcio pela urina, pelas fezes, pelo suor. Então, o indivíduo tem que manter uma ingestão de cálcio pela alimentação e pela suplementação. Aí você vê mais detalhadamente toda essa complicação aí, vou destrinchar para você. O cálcio é absorvido no intestino, como já mostramos, vai para o sangue, e no sangue ele sofre a influência do PTH, que é o hormônio paratireoidiano, né? Da calcitonina, que é um hormônio da tireoide, ele sofre a interferência da vitamina D, ele sofre a interferência da vitamina K2, e tudo isso pega o cálcio e leva para os ossos. Se ele não tiver todo esse aparato metabólico, ele corre o risco de ir para a parede das artérias, calcificando a parede das artérias, provocando obstrução à circulação sanguínea, endurecendo a parede das artérias, provocando hipertensão. É um distúrbio tremendo. Mas aí o cálcio bem orientado, com todos esses hormônios participando, ele vai para o osso. No osso ele é colocado na matriz, é recebido pelo magnésio, pelo manganês, pelo zinco, colocado na matriz e fica lá. E depois ele pode ser reabsorvido através de umas células ósseas chamadas osteoclastos, no comando do PTH para as funções vitais. Ele é devolvido para o sangue e aí não volta mais para o osso. Já é eliminado pela urina, principalmente, pelo suor, pelo fígado, etc. e tal.
Então você está vendo aí que são várias as vias de eliminação. Portanto, o cálcio que entra não fica no osso, não. Ele entra, vai para o osso, sai, serve às funções vitais. Outro cálcio entra, vai para o osso, sai, serve às funções vitais. De maneira que, se o PTH está tirando cálcio dos ossos, estimulando tirar cálcio dos ossos, a calcitonina diz para o PTH: olha, PTH, tem calma aí, hein, não é para fazer isso tudo, não. Vamos parar um pouquinho aqui, porque você já está muito afoito. Isso faz parte do metabolismo dos ossos, que é uma coisa belíssima de se aprender, ok, minha gente? Bom, a vitamina D também tem seu metabolismo, né? Ela é encontrada, o corpo produz a vitamina D, ela vai na forma inativa para a pele, tem que ter a radiação ultravioleta B do sol para que ela se transforme na forma ativa. Na forma ativa ela pode ir para os ossos, jogando o cálcio para os ossos, depois ela passa por um ciclo de metabolismo no rim e no fígado. Tudo isso é muito importante para a gente explicar em uma aula mais demorada, onde a gente possa desenhar e ver tudo direitinho, né? Mas a baixa vitamina D é importante, com a idade acontece isso. Para que vocês tenham ideia, as pessoas acima de 70 anos já perderam 4 vezes mais a possibilidade de produzir vitamina D através da pele, mesmo com a radiação solar. Aqueles que usam protetor solar direto também perdem essa propriedade, e as pessoas que moram mais nos polos, onde o sol bate muito fraco, também têm problemas nisso aí. A solução para isso é tomar certas medidas importantes de controle do cálcio. É isso que eu quero conversar com você agora. O cálcio entra no organismo pela boca, a gestação tem perda de cálcio, ao nascimento, o recém-nascido recebe cálcio do leite da mãe, as crianças e adolescentes recebem cálcio pela alimentação, especialmente folhas verdes escuras, porque é melhor qualidade do cálcio, né? É um engano você pensar que porque o leite tem muito cálcio, ele vai lhe dar muito cálcio. Não. Ele tem muito cálcio, mas não é de boa biodisponibilidade. Como se não bastasse isso, você também tem a heparina e os corticoides, que são medicamentos que roubam cálcio dos ossos. E como se não bastasse isso, ainda tem outros agravantes para você. A ingestão excessiva de alimentos ácidos, né? que provocam acidose do corpo. Né? O cálcio é um tampão para os ácidos, e então ele participa do mecanismo de manutenção do pH do sangue em levemente alcalino, e aí ele se perde nisso aí. A gente pode perder muito cálcio se a gente forçar muito esse mecanismo, né? As imobilizações muito grandes, né, prolongadas, o uso de cafeína com frequência, o uso de alimentos com muito açúcar, né? Mulheres que não tiveram muitos filhos e, portanto, entraram em menopausa mais cedo, ou a chamada menopausa precoce, a falta de exercício físico, tudo isso altera o metabolismo do cálcio. E na osteoporose, o osso, que é assim, como você está vendo aqui na seta, né, íntegro, pode ter microfraturas. Você está vendo esse aqui? Tem 3 microfraturas, já está todo poroso. Olha aqui como está e olha aqui como está poroso, né? Essas microfraturas inflamam e provocam dores pelo corpo todo. E aos poucos a gente vai perdendo a estrutura silhueta, não é? E vai ficando corcunda, vai diminuindo a estatura, porque os discos intervertebrais também vão desidratando e vão diminuindo, a ponto da gente mudar muito a postura da gente, precisar de bengala, essas coisas, quando a gente não se cuida adequadamente, quando perde a massa óssea. Chegando até a fraturas como essa daqui, que se partiu a medula, perdeu os movimentos daqui para baixo, porque os nervos já não podem mais transmitir as ordens do cérebro. Portanto, é coisa muito séria o que pode acontecer com a gente com fraturas, inclusive como essa aqui, fratura do colo, tá vendo? É muito difícil isso aí, né?
Então, o exame que detecta isso é a densitometria óssea, que é feita com base na parte do fêmur, a parte mais alta do fêmur, com o trocânter maior, o triângulo de Wartson, o colo e a cabeça do fêmur e as 4 vértebras da região lombar. Examinando isso aí, pode-se ver a perda óssea, pode-se dizer se o indivíduo está com osteopenia ou com osteoporose. Meus amigos, o tratamento é principalmente preventivo, é melhor prevenir do que remediar, não é? E você já sabe o que não deve se usar para não perder cálcio, mas os hábitos de estilo de vida são importantíssimos, a primeira linha de tratamento, né? O controle hormonal e a suplementação, sim. Informações como essas lhe interessaram? Você gostou de receber essas informações? Elas adiantaram alguma coisa para você? Deram a você um norte para você se proteger? E você que é profissional de saúde, gostou desse tipo de informação? Quer receber mais informação? Quer se preparar melhor para tratar de pessoas com essas e com outras doenças e com outras comorbidades? Eu quero lhe dizer que eu tenho o prazer assim de lhe ensinar que existe um curso que pode deixar você para compreender todas as coisas, o metabolismo completo de todos os órgãos do corpo, como funciona o corpo, porque entendendo como funciona o corpo, você pode ajudar as pessoas e ajudar a si mesmo a programar melhor a sua idade, a sua saúde em qualquer idade. Faça o curso de terapia ortomolecular natural. Esse curso está muito bom. Eu estou participando, eu sou professor, também sou um dos organizadores do curso. E nós estamos na Indústria da Saúde Brasil, que é uma empresa exclusivamente de educação, na área de educação natural, dando a você esses conhecimentos como o de hoje. Você tem aí o telefone da Indústria da Saúde Brasil, 51 DDD, o 9 normal, né? Depois 98475891. Entre em contato, peça mais informações, peça a ementa do curso, você vai conhecer, vai ficar maravilhado, porque na Indústria da Saúde Brasil, a gente faz os cursos pela internet, sem sair de casa, é uma maravilha, e tem todas essas informações, e eu vejo você na sala de aula do curso de terapia ortomolecular natural da Indústria da Saúde Brasil. Até lá, minha gente!